Já aconteceu com você abrir a Bíblia e sentir que as páginas estão em silêncio, ler as palavras sagradas e não ouvir nada além do eco da própria mente cansada? É como se o céu tivesse fechado as janelas e o coração tivesse esquecido a linguagem do sagrado. Você já esteve ali, com a Bíblia aberta sobre a mesa, os olhos percorrendo os versículos, mas nada entra, nada toca, nada arde. O texto parece distante, como uma carta endereçada a alguém que não somos nós. E dentro de nós nasce aquela pergunta secreta: será que Deus ainda fala comigo? Ou será que algo em mim se perdeu? É nesse silêncio que o desespero costuma entrar, porque no fundo, nós sabemos, a palavra sempre foi mais do que palavras. Ela já nos fez chorar em plena madrugada, já nos deu respostas que nenhum amigo poderia dar, já nos curou quando nenhuma oração parecia suficiente. Mas agora tudo parece seco. As letras estão ali, mas a voz sumiu. E talvez você esteja exatamente assim, folheando páginas com os dedos, mas sentindo que folheia também os vazios da própria alma, querendo ouvir algo que faça sentido, que explique essa dor, essa espera, essa vida que às vezes parece travada. Mas tudo o que vem é silêncio, silêncio, e a dúvida que sussurra: talvez Deus não fale mais com você. Mas será que é isso mesmo? Será que o silêncio é ausência? Ou será que o silêncio também fala? Eu penso em um viajante no deserto. Ele carrega um cantil e sabe que em algum momento vai precisar de água. Caminha, olha o horizonte, mas não vê nada. Nenhuma fonte, nenhum sinal. E então pensa: será que a água sumiu? Mas não, a água não deixou de existir. Ela apenas não está visível naquele instante. Ela corre escondida debaixo da terra, em rios subterrâneos que ele ainda não encontrou. A Bíblia, às vezes, se torna esse deserto. Nós olhamos e não vemos água, mas isso não significa que ela não está lá. A palavra continua viva, mesmo quando os nossos olhos estão cansados demais para enxergar. Continua correndo em profundezas, mesmo quando a nossa alma só percebe o chão seco. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. A palavra não perdeu a voz. O que muda é o nosso coração. Às vezes ele está ferido, às vezes está ansioso demais, às vezes está cheio de barulhos, e a voz de Deus se torna como um sussurro em meio a tempestades. Mas mesmo o sussurro é voz, mesmo o silêncio é cuidado. A palavra de Deus não se cala. Ela não é apenas um livro, não é apenas tinta impressa em páginas finas. Ela é o sopro de um Deus vivo, é vida pulsando em cada linha, mesmo quando parece que não sentimos nada. Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito, de discernir pensamentos e intenções do coração. Mas quando estamos feridos, quando a alma está cansada, essa espada parece não cortar mais. Parece não alcançar o fundo de nós. E é aí que precisamos entender algo. A Bíblia não é um manual para os fortes. Ela é alimento para os famintos, água para os sedentos, descanso para os cansados. Se você abre a Bíblia e não sente nada, não significa que ela perdeu a força. Significa apenas que o seu coração está pedindo tempo, pedindo espaço, pedindo silêncio. O salmista escreveu: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me sustém. Ele não disse: a minha alma sente sempre o calor da tua presença. Ele não disse: a minha alma entende todas as palavras. Ele disse apenas: apega-se, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo quando parece vazio. É isso que precisamos lembrar. Fé não é sentir. Fé é segurar mesmo quando as mãos tremem. É continuar caminhando mesmo quando não há sinais. É abrir a Bíblia e dizer: Senhor, eu não ouço nada, mas eu ainda creio que tu falas. E mesmo que hoje eu não entenda, a tua palavra continua sendo vida para mim. Porque a palavra não é apenas para os dias de festa, mas também para os dias de silêncio. Ela é como uma semente. Nem sempre vemos a raiz crescer, mas ela está se movendo no escuro, abrindo caminho na terra seca. Assim é quando lemos e não sentimos. A palavra continua trabalhando, mesmo que nossos olhos não percebam. Talvez hoje Deus esteja te chamando não para ouvir algo novo, mas para permanecer firme no que já foi dito. Talvez Ele esteja testando a profundidade da sua fé, não com respostas rápidas, mas com silêncios que moldam.
porque às vezes o silêncio de Deus é o lugar onde a nossa fé aprende a andar sozinha. E quando o coração insiste em dizer que nada mudou, quando parece que as páginas estão em branco, é nesse momento que precisamos lembrar: não somos nós que sustentamos a palavra, é a palavra que nos sustenta. Ela não depende da nossa sensibilidade, ela não depende do nosso estado emocional. Ela é eterna, imutável, viva. Se hoje você não sente nada, isso não significa que Deus não está agindo. Pode significar apenas que Ele está ensinando você a confiar além das emoções, a segurar a mão dele mesmo no escuro, a acreditar que a vida não se resume ao que sentimos, mas ao que Ele já disse. Então, o que fazer quando a Bíblia parece não falar mais com você? Talvez a resposta não seja procurar algo novo, mas permanecer no simples. Não é abrir a Bíblia como quem busca uma revelação imediata, mas como quem se senta diante de um amigo fiel, mesmo em silêncio. Às vezes, basta escolher um versículo, mesmo que seja curto, mesmo que pareça comum, e carregar aquele versículo no coração durante o dia. Não para arrancar uma emoção dele, mas para deixar que, aos poucos, como uma gota que cai sobre a pedra, ele vá abrindo espaço dentro de nós. Outra coisa é mudar a forma como você se aproxima da palavra. Nem sempre você precisa começar com capítulos inteiros, ou com longas leituras que se tornam um peso. Talvez seja no simples abrir do Salmo 23, ou no lembrar do Pai Nosso ao acordar, que a sua alma volte a encontrar descanso. E se ainda assim o silêncio permanecer, não desista. Ore antes de abrir a Bíblia. Diga a Deus com sinceridade: Senhor, eu não ouço nada, mas eu quero te ouvir. Eu não sinto nada, mas eu sei que o Senhor está aqui. Fala comigo, mesmo que seja no silêncio. Porque até o silêncio de Deus carrega a presença. E lembre-se, há fases da vida em que a palavra se torna um bálsamo imediato. E há fases em que ela se torna um processo lento, como um remédio que age por dentro, sem que percebamos de imediato. O importante é não largar, é não deixar que o vazio te afaste, porque, na verdade, é no vazio que mais precisamos dela. Talvez hoje você não ouça nada, mas daqui a alguns meses você vai olhar para trás e perceber que, mesmo em silêncio, a palavra estava construindo algo em você. Talvez não respostas, mas raízes. Raízes que sustentam, raízes que permanecem quando o vento sopra. Por isso não desanime. A Bíblia ainda fala, e mesmo quando parece não falar, ela continua sendo a voz que sustenta o universo. Ela continua sendo o alicerce de um Deus que não falha. Então, se hoje você se sente vazio, fique em paz. Deus não te abandonou. A palavra não se perdeu. Você ainda está sendo cuidado, mesmo que não perceba. Talvez a única coisa que você precise agora é descansar nesse amor, fechar os olhos e respirar fundo. E lembrar, Deus não se cala. Ele apenas ensina a ouvir de maneiras diferentes. E eu quero terminar essa reflexão te convidando a um gesto simples. Se esta mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Nós vamos orar por você, pela sua família e também por algum parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade. E se essa palavra trouxe paz ao seu coração, deixe também o seu like e se inscreva no canal. Assim, juntos, vamos continuar espalhando fé, esperança e vida.